E aí, galera, tudo bom com vocês? Preparados para mais uma aula e uma correção? Nós estamos aqui chegando na semana de número 2 do PET, volume 4. A nossa aula de hoje é a aula de ensino religioso. E nós vamos então falar sobre as maiores religiões do mundo. Falar assim, de maneira básica sobre cada religião. Mas antes de nós falarmos sobre as religiões e mostrarmos aqui as correções, eu quero pedir você mais uma vez que compartilhe, que curta e que se inscreva no nosso canal. Deixa o sininho também ativado, porque aí sempre que uma correção for lançada, você já vai saber. E avisa os seus colegas, às vezes você tem amigos do 7º, do 6º, do 9º ano, fala para eles, tem um tio lá que está explicando as matérias e que está nos dando assim as respostas, conversando conosco acerca das respostas, beleza? Dito isso, vamos lá para a nossa aula, semana 2 do PET 4. Quais são as maiores religiões do mundo? A primeira é o cristianismo, que tem 2,3 bilhões de seguidores. O cristianismo ele é monoteísta. Nós já vimos no vídeo anterior o que isso significa. Eles acreditam em um só Deus. Um Deus que que se divide em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas essas 3 pessoas para o cristão são tão somente um só Deus, da mesma substância, iguais em poder e em glória. Falando um pouco mais aqui no texto, diz que eles acreditam na fé na Trindade, como eu já falei. Ele é herdeiro, o cristianismo ele é herdeiro do judaísmo. Inclusive, nós temos os livros do Antigo Testamento que compõem os livros sagrados do judaísmo. A ideia principal do cristianismo é que Deus é amor, amor que salva e amor que deve ser a marca da vida das pessoas. Inclusive, o grande mandamento no cristianismo é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. A nossa segunda religião é o islamismo, de onde nós temos os muçulmanos. Eles também são monoteístas e eles têm 1,8 bilhão de seguidores. O islamismo, a palavra islã significa submissão e se refere à submissão a Deus, que eles chamam de Alá. Eles acreditam em Alá como Deus e em Maomé como o profeta Muhammad, o Maomé, como o profeta, aquele que trouxe a revelação de Alá. O livro sagrado do Islã é o Corão, e uma prática muito comum do islamismo é o Ramadã, que é um mês onde os fiéis praticam o jejum desde o amanhecer até o pôr do sol. É uma das religiões que mais cresce no mundo. O hinduísmo tem 1,1 bilhão de seguidores. Está aqui no nosso top como o terceiro colocado em número de seguidores. O hinduísmo é um nome que foi atribuído pelos europeus às crenças e às práticas dos hindus. O hinduísmo crê em uma divindade suprema, o Brahma, que se manifesta em cerca de 330 mil deuses e deusas. Eles se aproximam do panteísmo, mas eles são politeístas, tá certo? Em quarto lugar, nós temos o budismo, com 500 milhões de seguidores. Nós falamos, inclusive, sobre o Buda, o Siddhartha Gautama, que é o precursor, de onde surgiu o budismo. Ele foi fundado 600 anos antes de Cristo. E as 4 nobres verdades ensinadas no budismo número 1, a realidade do sofrimento.
Número 2, a origem do sofrimento. Número 3, a cessação, melhor dizendo, do sofrimento. E número 4, o caminho para cessar o sofrimento. Número 5, nós temos aqui o shintoísmo, com 104 milhões de seguidores. É uma religião nativa do Japão, que é praticada, acredita-se, desde o século VIII. E o seu nome significa Caminho dos Deuses. É uma religião politeísta e, tradicionalmente, as suas cerimônias ocorrem em alguns momentos fixos do ano. Se você quiser saber um pouco mais, estudar um pouco mais, nós temos aqui as nossas referências bibliográficas. Você tem o Google e o próprio PET, você pode ler com um pouco mais de atenção. Quais são as nossas atividades? Vamos lá. Primeira delas, marque um X nas religiões que são exclusivamente monoteístas. Nós temos o cristianismo e o islamismo. Olha só, cristianismo é monoteísta, islamismo é monoteísta. Agora, o hinduísmo, o budismo e o shintoísmo, eles são politeístas. Nós ainda temos mais uma religião monoteísta que não está ali, que é o judaísmo. São as 3 grandes religiões monoteístas que nós temos: cristianismo, islamismo, judaísmo. Se é para marcar o que tem, vamos marcar então aqui os 2 primeiros quadrinhos. A segunda pergunta, ela envolve matemática. Se você é bom de matemática, você não vai ter muito esforço para descobrir a resposta. A pergunta é, olha lá, vamos lá. Atualmente, o mundo tem mais de 7,5 bilhões de habitantes. Considerando os dados do texto, que tipo de religião possui o maior número de adeptos no mundo? Monoteísmo ou politeísmo? Não é para dizer qual a religião, mas qual modelo de crença é mais presente no mundo. Se é o monoteísmo ou se é o politeísmo. Aí é só uma questão de somar. Você pega aqui, o cristianismo tem 2,3 bilhões. O islamismo tem 1,8 bilhões de seguidores. Se você somar o cristianismo com o islamismo, nós vamos ter ali 4,1 bilhões de seguidores. 4,1 é mais da metade dos 7,5 bilhões. Se a gente pensasse que na Terra, que no nosso planeta nós tivéssemos 8 bilhões de habitantes. Pensa aí, 8 bilhões. 4,1 não é mais da metade? A metade não seria 4? Monoteístas nós já temos 4,1, então não tem o que discutir, é marcar e colocar monoteísmo como a resposta correta. Se você quiser somar hinduísmo, budismo e shintoísmo, que são os que estão aqui, ainda assim vocês vão conseguir um número muito irrisório perto do cristianismo e do islamismo. Eu sei que existem outras religiões politeístas, mas só o cristianismo com o islamismo já tem mais da metade. Então só aí a gente já tem a nossa resposta. Número 3. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Cristianismo, islamismo e budismo. Vamos lá então. Do lado de cá nós temos, essa religião foi fundada por Siddhartha Gautama, o Buda, o primeiro Buda. Ela ensina que as pessoas devem reencarnar até que consigam alcançar a religião e também se tornar um Buda. Então, Buda não é o nome da pessoa. Buda é essa, digamos assim, essa elevação que a pessoa atinge. Ela chega ao nível de um Buda. E o primeiro Buda, segundo o budismo, foi Siddhartha Gautama. Então, isso aqui está se referindo ao budismo. Muito fácil, né? Buda, budismo, está tudo ligado. Vamos de cá. Essa religião ensina que Jesus de Nazaré
Rabino do século I, é o Filho de Deus que foi enviado ao mundo para revelar o amor de Deus. Jesus de Nazaré ou Jesus Cristo, de onde nós temos a palavra cristianismo. Então aqui, ó, a definição de número 2 se refere ao número 1, cristianismo. A segunda definição se refere aqui, então, ao cristianismo. E, finalmente, o que nos sobrou, já temos o 3, já temos o 1, o 2, mas vamos conferir? Islamismo. Essa religião foi fundada pelo Mohammed, que é considerado o profeta enviado por Deus à Terra. Vamos agora para a questão de número 4. É uma canção do Raul Seixas, que tem por título Gita. E ela diz assim: eu que já passei pelos 4 cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. Às vezes você me pergunta, por que é que eu sou tão calado? Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao seu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador. Eu sou, eu fui, eu vou. Eu sou o seu sacrifício, a placa de contramão, o sangue no olhar do vampiro e as juras de maldição. Eu sou a vela que acende, eu sou a luz que se apaga. Eu sou a beira do abismo, eu sou o tudo e o nada. Por que você me pergunta? Perguntas não vão lhe mostrar que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do ar. Você me tem todo dia, mas não sabe se é bom ou ruim. Mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Das telhas eu sou o telhado, a pesca do pescador. A letra A tem meu nome, dos sonhos eu sou o amor. Eu sou a mão do carrasco, sou raso, largo, profundo. Eu sou a mosca da sopa e o dente do tubarão. Eu sou os olhos do cego e a cegueira da visão. Mas eu sou o amargo da língua, a mãe, o pai e o avô. O filho que ainda não veio, o início, o fim e o meio. O início, o fim e o meio. Eu sou o início, o fim e o meio. Eu sou o início, o fim e o meio. No YouTube você acha facilmente este videoclipe, ali tem até um endereço, mas você coloca lá, Gita Raul Seixas, e você vai poder ouvir vários vídeos, alguns até já com a legenda embaixo, para que você possa acompanhar a letra da música enquanto você a ouve. Essa música ela é inspirada na obra hinduísta Bhagavad Gita. Ela retrata uma concepção panteísta de Deus. Lembra do que é o panteísmo, né? Daqui a pouco a gente vai ver com detalhes, então nem vou mais divulgar, até porque a gente já viu isso no vídeo passado, na correção da semana anterior. As 2 primeiras linhas contam que uma pessoa teve um sonho em que Deus se apresenta para ela como descrita na música. Então agora nós vamos responder. Vamos lá. Primeiro, cite 3 exemplos de força da natureza com as quais Deus é comparado na música. Você vai ter que olhar aqui para a música, para todos os versos e encontrar. Eu tive um pouco de dificuldade, porque aqui está pedindo as forças da natureza. As forças fundamentais da natureza é a força da gravidade, é a força eletromagnética, é a força nuclear,
Mas eu acredito que aqui está falando sobre eventos da natureza. Se a pessoa colocar aqui, pensando nessa parte aqui, ó, do fogo, da água e do ar, vocês aí que são mais jovens do que eu sou da época do Capitão Planeta, que falava dos elementos, os elementos que nós temos na natureza. Vocês têm aquele garotinho do Avatar que controla os elementos, não é? Vocês sabem então que fogo, água, ar e terra são elementos, não são forças da natureza. Eles são elementos da natureza. Então eu não sei se a pergunta ela foi mal elaborada ou se realmente existe no texto algumas forças da natureza. Pensando nisso, eu coloquei o seguinte, olha, a luz das estrelas, tem uma hora na canção que a gente tem essa parte, eu sou a luz das estrelas. Estou acreditando que essa luz é a força que se refere. A cor do luar. Agora, a vela que se acende foi meio forçada. Eu coloquei ali porque eu não achei. Coloque no comentário se você achou a terceira força da natureza nessa música, nessa canção. Eu imaginei o processo de calor ali que mantém aquela chama acesa. Embora o texto esteja falando que eu sou a vela e não o acender da chama, não aquela combustão que há na vela. Mas como eu não achei nada, eu coloquei ali. Eu acredito que você não vai achar uma outra resposta. Se você colocar fogo, água e o ar, também não está completamente correto. Porque, na verdade, essas não seriam forças da natureza. Eles produzem a força. Mas fogo, água, o ar e a terra são elementos. Tá certo? Coloque aí no comentário o que você conseguiu. Eu colocaria essa resposta e vamos embora. Letra B. Cite 3 exemplos de objetos. Agora ficou mais fácil. São objetos com os quais Deus é comparado na música. Agora sim, você pode colocar o telhado, a placa de contramão, a vela. Nós temos esses 3 exemplos. Cite 3 exemplos de pessoas com as quais Deus é comparado. Eu fui no mais fácil, que já está tudo na mesma linha, no mesmo verso. O pai, a mãe e o avô. Embora fale que é a dona de casa, fala lá do blefe, do jogador, mas eu acho que mais tranquilo, 3 pessoas, pai, mãe e avô. Tá certo? Vamos então para a letra D. Lembrando, gente, a gente às vezes fala rápido demais, fala muito embolado, mas você pode dar uma pausa aí no seu vídeo, tranquilo. Você pode mudar a velocidade. E aí, se você configurar uma velocidade mais lenta, você vai ver eu falando assim mais devagar, tá bom? Letra D. Essa concepção de Deus se parece com alguma que você já conhece? Claro, claro. Inclusive, eles já entregaram a resposta para a gente aqui em cima, olha só. Ela retrata uma concepção panteísta. Lembra do que é panteísmo? Qual que é a resposta? Primeiro é panteísmo. Mas é só panteísmo? Não. A gente tem que prestar atenção no enunciado. E aqui diz, olha lá, justifique sua resposta. Então, para justificar, eu coloquei ali panteísmo, porque no texto nós temos exatamente aquilo ali, ó, a crença que a natureza inteira faz parte de Deus. Para os panteístas, todas as coisas têm a essência de Deus, não havendo distinção entre Deus e sua criação. Assim, nesse modelo de crença, tudo que existe é Deus, e Deus é tudo que existe. Não é isso que está falando na música? Se você não está conseguindo enxergar a letra, que eu acredito que vai dar para você ler, mas é só você voltar no PET, na semana 1, na definição de panteísmo. Está lá, começa em é a crença e termina em Deus é tudo que existe. É só isso, assim a gente fecha a semana de número 2. Muito obrigado pela sua participação. Compartilhe e se inscreva no nosso canal.